São 14 horas e 47 minutos. Em São Paulo, 2 na Tri, no ar, com áudio e imagem para você. Prepare-se para entrar agora no mundo da informática, dos robôs. Confesso a vocês que eu conheci esse universo quando eu vim trabalhar aqui no Objetivo. No primeiro evento, no primeiro campeonato que eu acompanhei, eu fiquei encantada com o que esses jovens estão fazendo nessa área de informática. Os alunos mais velhos, eles dão show, criando robôs que fazem tudo, gente, até ginástica. Agora, o mais interessante é que os pequenos também estão descobrindo esse universo sensacional, Malu. E só para contar com uma informação que nos enche de orgulho, os alunos objetivos são os alunos mais jovens a chegar tão longe. Silvia, nas Olimpíadas Científicas, os alunos, os estudantes, realizaram conquistas importantes. O robô Brian, montado e programado pelos alunos do ensino fundamental, foi 3 vezes premiado na Olimpíada Brasileira de Robótica 2016, a famosa OBR, modalidade resgate nível 1. Na fase regional, o Brian conquistou a medalha de prata. Na fase estadual, o prêmio Inovação. E na fase nacional, a equipe foi premiada como melhor programação. Gente, nós estamos falando de crianças com 10 e 11 anos de idade, competindo com marmanjos, né? É verdade. Silvia, os robôs... e os robôs, você já viu aquilo, os robôs humanoides? São humanoides, aquilo é gente. Sim, sim. O que é aquilo? São dançarinos que são criados pelos estudantes do ensino médio que receberam a medalha de prata na competição latino-americana de robótica, a LARC, modalidade on-stage nível 2. E no campeonato de robótica do Objetivo Thor, os alunos criam os robôs atletas. É impressionante, gente. Os robôs são tão perfeitos que parecem ter alma. Será que os robôs têm alma, Malu? Eu acho que sim. Quem vai responder isso pra gente são os responsáveis pelas disciplinas de robótica e informática, aqueles que preparam esses jovens para tantas conquistas. Esmeraldo Canilói Júnior, coordenador de informática e robótica do ensino fundamental e do curso médio do Colégio Objetivo. Boa tarde. Boa tarde. João Roberto da Silva, professor de informática e de robótica do 6º ao 2º ano do ensino médio. Isso. Meninos, que responsabilidade que vocês têm, hein? Grande responsabilidade, é verdade. É grande, né? Uhum. Quando ela falou da alma, né? Tem Parece alma? que esses robôs têm alma? Tem. A alma do robô é o código. Software, né? Quem que que é dá o Deus, vida. né? Aí é que tá, né? Porque uma coisa é você pegar um robô pronto, que já vem com um programa pronto e você tem apenas que montar e colocar para ele fazer aquilo que ele foi feito. A outra é você montar do zero, programar, né? E aí ele começa a executar aquilo que você planejou, que seria a alma da coisa, né? É o que a gente fala para eles, né? Fala bem Vocês são próximo responsáveis. do microfone, gente, Ok. para ajudar. Bom, todos os movimentos, tudo que o robô vai fazer, a leitura dos sensores, o acionamento dos motores, tudo vem de um código que o aluno vai programar, né? Agora, o que eu acho bacana de tudo isso é... Desde quando surgiu isso, né? Da onde que o aluno tem esse poder, esse ensino, né? Desde das aulas do material didático do curso normal. A grade né? curricular. Da grade curricular. Eles começam a lidar com esse assunto, Caniló, já, assim, com que idade? Os mais novinhos? Aí você quer eles falar começam, dos novinhos? eles começam, é que a gente tem um programa que, assim, a gente tem o POIT, O né? POIT. Que é o Programa Objetivo de Incentivo a Talentos, né? O POIT, ele começa a trabalhar com crianças a partir do 2º ano. Né? São crianças, a gente está falando de crianças de 8 anos, né? Até a gente já teve casos de crianças com 7 anos. Então, 8 anos é o ideal, a gente começa a trabalhar a partir dessa idade. E aí a coisa ela fica mais intensa quando ele chega no ensino fundamental 2, né? Que é a partir do 6º ano, que aí a gente começa de fato a trabalhar priorizando os campeonatos. Não, isso é legal, que é o Mais diferencial, né? Isso, fica mais competitivo. E é o diferencial do Colégio Objetivo, de ter essas aulas na grade. Exatamente, né? Ô Caniló, fala para mim o que é geração maker. Eu quero que você explique isso para mim. Os makers, né? Os A makers. geração maker. Geração Hoje a gente makers tem que uma só galera... se fala nisso. Inclusive Sim, ele sim. faz parte, né? O Caniló eu é o sou maker, Caniló né? Ele você é é o a geração maker maker? Eu tenho como hobby também, né? de criança, né?
Não, mas é gostoso. Quando sobra tempo, a gente brinca um pouco, né? Mas a geração maker é isso. A gente tem um grupo de jovens, de alunos e de pessoas, né? Que querem fazer as coisas por conta própria. Os né? alunos, eles querem fazer Os eles alunos, mesmos. eles querem fazer. Então, ele não quer mais comprar o game dele, ele quer construir o game dele. Ele não quer mais só comprar um robô, ele quer programar um robô dele e montar o robô dele. Não tem graça mais só, Não tem, só não. o game ou só o robô ficar olhando o robô brincar. Você pega, por exemplo, o fenômeno daquele game Minecraft, né? Sim, a uma criança, febre, né? sim, Uma febre aquilo. Ela não é mais aquele ser passivo, né? Então ela quer construir. Então ela entra naquele game, ela constrói castelo, helicóptero, ponte, faz de tudo. E aí ele faz, aí desmancha tudo e faz de novo. Aí assiste um vídeo no YouTube, como fazer um castelo, uma montanha-russa. Aí ela vai lá e quer fazer a montanha-russa dela também. Então é isso, a criança de hoje, ela quer ter esse poder, ela não quer só ser aquele ser passivo, né? De usar o que vem pronto, ele quer criar, né? E o legal do Colégio Objetivo é que ele dá esse ferramental para o aluno, tanto na parte de programação quanto na parte de montagem na área da robótica. Mas são todas essas, quer dizer, é uma geração que já nasceu assim, já chega interessada já em montar o seu próprio game? É verdade. Ou elas são incentivadas, ou elas são estimuladas também. Elas são né? estimuladas porque isso é uma coisa que a gente percebeu há muitos anos, né? Quando a gente pega a história do Objetivo, que trabalha hoje com robótica, com informática, isso vem de um bom tempo, né? Inclusive, nós temos hoje muitos assim, dos nossos diretores hoje, eles já deram aula de informática, já deram aula de robótica, né? Então, é uma coisa que, assim, a gente tem trabalhado isso há muitos anos. Eles tinham um computador em sala de aula lá nos anos 80. E o que nós percebemos, né? Que quando nós começamos com esses cursos de robótica, com essa preparação, nós percebemos que o aluno ele não gostava de manual. Como assim? De você dar uma receita de bolo para ele seguir. Manual. Ponto A com ponto B. Não, ele não gosta. Fio A com fio B. Não. Ele gosta de ser desafiado, ele gosta de você propor um problema, de você propor um desafio, dar a eles condições, né? Não basta apenas dar o desafio e não dar a condição para que ele conclua. Mas, Roberto, isso significa que quando vocês dão alguma coisa com manual, eles montam fácil? Nas nossas aulas não existe manual. Não existe. Né? Tá. Isso começando no POIT, com os alunos do segundo ano. Os nossos alunos de segundo ano, que 7 hoje... aninhos. 7 aninhos, 8 aninhos, né? O ideal é a partir de 8, né? Eles não têm manual. Então, a criançada hoje que tem aula comigo e com os outros professores de robótica, eles sabem que eles não têm manual. Então, a gente reúne essa garotada, faz a demonstração do material, tem explicação né? teórica, Tem explicação, isso é bacana porque em todas as aulas tem um fundamento teórico, né? Não é aula para brincar. Né? Uma coisa é você brincar de Lego, você sentar com uma criança e brincar. As nossas aulas, elas são embasadas, né? Tem um propósito, tem todas têm objetivos, né? Com certeza. E aí entra conceitos de física, entra conceitos de matemática, entra conceitos da eletrônica, de programação. Só que tudo isso é adequado para cada faixa de idade, né? Que a gente chama da faixa, a idade escolar da criança, né? Então, normalmente a gente apresenta ou cobra desse aluno aquilo que eles têm condições de fazer, porque já foi apresentado para ele, né, em termos de conceitos, de matemática, de física, né, das ciências em geral. Mas claro que aí, muitas vezes, esses alunos eles se sobressaem. E aí a gente precisa apresentar mais e mais conteúdo. Né? Isso é muito comum hoje. Um aluno nosso que está competindo numa OBR, ele lida com conceitos matemáticos e físicos que vão muito além da idade escolar dele. Ele é obrigado a pesquisar, ele é obrigado a buscar mais conteúdo. E o que é bacana, que isso para nós é um negócio, assim, nos enche de orgulho, é você ver ele aplicar na prática uma coisa que ele viu em sala de aula. Ele nem aprendeu ainda, às vezes. Que ele nem, ou às vezes assim, ele viu de maneira abstrata. Ele viu a matemática. Mas no experimento, quando ele coloca aquilo em prática no robô, ele está colocando em prática um conceito que ele aprendeu. Isso é um negócio que é impressionante você ver. Para ele cai a ficha, ele não esquece exatamente, nunca, né? Isso que é legal. Que aí tem na prática. Agora, explica exatamente como é que se monta um robô, que tipo de material que usa. Isso é bacana. Nós temos vários kits de vários fabricantes, né? São vários modelos, né?
Tem o fabricante conhecido, que a gente já usa faz tempo, Sim. que é o kit da Lego, né? Que os nossos alunos mais trabalham. conhecido, né? Hoje. Nós usamos. E a gente tem um novo material, novo não, né? Já está sendo usado faz alguns um anos. tempinho, A gente trabalha com as plaquinhas e circuitos Arduino, né? E é um material de fácil acesso. Explica tudo pra gente, Sim, tá? sim. Vai dando um exemplo. Porque Vai na verdade, explicando. essas placas, na verdade, viram o cérebro do robô. Então, O Arduino? O Arduino, ele é o cérebro do robô, o Arduino. É Então, uma placa. É uma plaquinha. Pequena, né? E aí, o que é legal? Quanto custa uma plaquinha Arduino? O valor de 2 coxinhas que ele gasta na cantina. Por quê? Porque ele que vai colocar inteligência? Sim, É ele isso? vai programar, vai gravar na plaquinha Arduino e nela vai ficar ligado todo o componente do robô, os motores, os sensores, né? Fica tudo ligado nessa plaquinha. Então começa pelo Arduino ali, entendeu? Ele aprende a programar o Arduino nas aulas normais. Então a ele sala inteira. Ele compra uma placa, né? Tem essa plaquinha. Aí cada aluno coloca a sua alma. A sua alma e o que O quer software. que aquele robô faça. É isso? É isso mesmo. Agora, o que tem de legal, né? Nós usamos um material que induz o aluno a querer fazer em casa. Então, quando a gente está dando aula, é comum acontecer assim, eu estou dando aula e ele chega, professor, comprei um kit Arduino. Pô, que legal, que bacana. Isso é demais, porque Imagina é de o poder fácil dele acesso. chegar. Né? Eu já tenho a memória do computador. Tem aluno que compra no Brasil, tem aluno que compra da China, enfim, tem várias formas, né? Santa Ifigênia, né? É Muitos super alunos acessível. compram. E não só a parte de hardware, né, que é o Arduino, o motor e tal, mas também a parte de software. Os softwares que nós usamos, todos são open source, ou seja, são gratuitos e funcionam em todas as plataformas, Windows, Linux e Mac. Então o aluno está tendo aula com a gente, mas ele pode instalar na casa dele, ele pode treinar na casa dele. Ele não vai pagar nada por isso. A ideia é compartilhar conhecimento, Compartilhar Canilós? conhecimento, com certeza. Pega o Scratch, por exemplo, que é a linguagem que a gente usa no 7º ano. Tanto na aula de programação quanto na aula de robótica, porque existe o Scratch for Arduino. O que é o Scratch? O Scratch é uma linguagem de programação feita para criança no MIT. Do mesmo lugar que saiu a linguagem Logo, que nós ensinamos no Objetivo desde quando eu não trabalhava aqui ainda. Você explica tudo com calma, tem um monte, tem aluno ouvindo, Sim, mas sim. tem um monte de gente que não sabe nem o que você está falando, explica com calma. Então, o Scratch é uma linguagem de programação que o aluno, na verdade, não vai fazer aqueles códigos complexos. São todos bloquinhos os comandos. Então, ele vai grudando um código no outro, comandinhos um no outro, para que aconteça alguma coisa na tela do computador ou no robô. Né? Quer dizer, não tem erro de sintaxe. Ele não vai escrever errado, não vai faltar um ponto e vírgula ou vai colocar alguma coisa a mais. Ele pode errar a lógica, porque cada bloco tem uma função diferente. Então, tem um bloquinho que liga o motor, tem outro bloco que faz a leitura do sensor. Né? Então, se ele colocar esses blocos na ordem errada, pode dar errado. Né? Mas ele monta esses blocos como se estivesse montando pecinhas de Lego. Essa foi a ideia do criador da linguagem Scratch, que é o Mitchell Resnick, né? Que é o pesquisador do MIT. Para facilitar justamente, então, a ideia né, era Roberto? essa, era desmistificar, né? Desmistificar. Porque as pessoas viam a programação, elas se assustavam antes de começar a mexer. Então era comum você quando falar fala em de programação já assusta, né? Exatamente. Já assusta. Então você falava em programação, Mas para a criançada de hoje não. Não, é complicado, eu não quero porque é difícil. E aí tinha muito aluno assim, que eles tinham problemas de sintaxe. O que era a sintaxe, né? É quando você escreve um comando e você você erra em sintaxe quando você escreve alguma coisa e omite um detalhe. E no português Por exemplo, você esquecer de colocar um acento, né? Você dá E um que comando, faz toda a diferença. Exatamente. Isso. E é muito comum o aluno questionar a gente, né? Você dá um comando para o robô andar para frente. Né? Vamos supor, ande para frente 100 passos. Escreve. Ande para frente 100 normalmente passos. você tem palavras apropriadas para cada ação. Tá. Né? Você tem blocos de palavras, né? Comandos prontos. Então, o andar pode ser um mova, pode ser o aluno pode criar, inclusive, as funções. Olha né? que legal. E isso é permitido. E aí, quando ele escreve um comando e ele omite um ponto e vírgula, por exemplo, o programa não funciona. E aí você vai procurar o que aconteceu. E às vezes o problema é aquele, o ponto e vírgula. E aí ele fala, puxa, mas eu coloquei tudo certo e aí um ponto e vírgula que eu deixei de colocar, todo o programa parou. Né? E linguagens como o Scratch, que o professor Canilai falou, isso não acontece. Então o aluno ele nunca vai errar por problemas de sintaxe, porque são blocos prontos, né?
Então, isso é um diferencial de linguagens como o Scratch, que foram criadas para desmistificar a programação. E aí a gente trabalha com essas linguagens hoje dentro da grade, a grade curricular, com crianças do 7º ano. A partir do 7º ano, ela já tem contato com o Scratch. Com Scratch. Mas o 6º já conhece o logo, o Turtle Art. Na verdade, ele já começou a programar lá bem atrás, né? Quando ele chegou, a gente está falando do Fundamental 2. A criança chegou para a gente no Fundamental 2, ela já começa a ter aulas de programação, usando 2 linguagens, além das aulas de robótica. 7º ano aí, ela começa, a gente intensifica essa programação, tanto na parte de código, quanto na parte também de construção de robôs, né? E aí vai, 8º ano, 9º ano tem... E também as aulas de robótica também. Exatamente. Ô, Caniló, Ao mesmo tempo. Eu tô achando que o mundo está mudando. Eu acho que tá está mudando. Sim, tá. Na impressora 3D, por exemplo, eles fazem... Nossa, demais. Eles fazem tudo com a impressora 3D. Então, eu estou imaginando que não precisa mais comprar, vai mudar o sistema. Vai mudar. todo. É isso. Né? O nosso tá mudando robô. o cenário, né? O nosso robô. Todo Pega, construído. por exemplo, o nosso robô. O Robô Brian. Brian, por exemplo, foi um O dos... super premiado robô sim. Brian. 3 vezes Foi um premiado. dos que ganhou medalha de inovação tecnológica na UBR do ano passado. Sim. Quando chamavam a equipe Robô Brian, por favor, tal... Quando eles chegavam, todo mundo ia lá para querer ver o robô. Impressionou os porque juízes, foi feito na inclusive, impressora né? 3D. Até os juízes ficaram surpresos. Falei, pô, que legal. Chassi. Foi a primeira vez que teve um robô feito na Totalmente impressora construído. Totalmente difícil construído na impressora 3D. Afirmar que é a primeira vez... A primeira vez Mas 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 totalmente... realmente estava bonito o nosso robô. Estava legal. Quer dizer, É os um juízes se diferencial. surpreenderam, Até os foi juízes. todo mundo lá. a gente Sim, estava sim. conversando hoje, inclusive, sobre isso, né? Sobre esse diferencial de você ter um robô totalmente construído do zero. Porque você vai, a gente conversava é legal agora há pouco, demais. né? Você vai num campeonato de robótica, numa feira, assim, é previsível que você vai ver. Sim. Porque você tem certeza que chegando lá você vai ver muitos kits prontos, né? Com muitos kits proprietários, muito bons. Mas o que não é muito comum de você ver são robôs totalmente construídos pelos alunos, usando impressora 3D. Porque qual que é o diferencial de uma impressora 3D? É que você cria a peça que você precisa. Então, você precisa de uma peça, e se ela não existir, você constrói. Isso é legal. É você construir peças para o seu robô, peças exclusivas, peças que não existem. Né? E aqueles humanoides, né? Aí já é outra coisa, o humanoide. Aquilo. Está tudo no Bom, contexto da dá para robótica. falar de um monte de coisa. Sim, mas, Tudo na por exemplo, quando você robótica. vê os humanoides, eles fazendo aquele... Os movimentos, O né? movimento, Tudo naquela programado. sincronia, né? Isso Perfeito. é que a gente não tem a imagem aqui, né, Silvio? Mas sabe que o desafio está desde a montagem daquele robô, que não é Não fácil. é fácil montar Então, aquilo, é complicado. os alunos do ensino médio tiveram que fazer a montagem, descobrir os erros de montagem. Depois que montou tudo certinho, não tem nenhum erro. Aí sim vem o próximo desafio, que é programar os robôs. Uhum. Né? Agora, o Canelói, você também tem filho pequeno na escola e sim. tudo. E aí eu quero saber até uma preocupação das mães, né? Quanto deixar que eles ficam em poder dos tablets? Deixamos ou não as nossas crianças com o tablet na mão? Até que ponto isso é salutar, é necessário? E o quanto que o pai e a mãe têm que interferir? Ó, eu acho que assim, é aquele velho ditado, né? Tudo que é demais, enjoa, Tudo que é não é exagero, legal, tudo que é é verdade. exagerado. Então tem que ter o equilíbrio, né? Eu com meu filho particularmente, Teu filho no tem meio da quantos semana, anos? meu filho tem 8 anos. E Medalhista, hein? Vamos ele é registrar aqui, né? medalhista Sábado também. teve entrega de medalhas, de né? prata, né? De ouro, né? De ouro? Sim. Filho do Canelói de ouro. Então assim, eu fiz um combinado com ele, falei, ó filho, eu vi que ele estava usando muito. E em casa, equipamento não falta, eu tenho tudo lá. Tem Posso impressora imaginar, 3D, tem posso robô, imaginar o que é a internet, casa tablet, dele. É. videogame. Só que eu vi que ele estava usando muito, então eu dei um freio agora, que ele é novo, eu falei, filho, você só vai usar de fim de semana, né? No meio da semana tem que estudar, tem aula, tem outras coisas, tem que brincar, você tem brinquedo, você tem a quadra do prédio, enfim. Tem que fazer as outras coisas também, senão eles mergulham. Tem até uma mensagem que uma vez eu recebi pelo WhatsApp, que é perdido dentro do quarto. Que é isso? Às vezes Profundo a isso, criança está lá no quarto, o pai e a mãe acham que está tudo certo e não sabe o que ele está fazendo lá. E a internet tem que ser acompanhada. Né? O que eu estava conversando com o professor Roberto aqui fora, quando você vai com uma criança, você dá a mão para atravessar a rua.
Você dá a mão para atravessar, ela vai crescendo até que você ganha confiança e você deixa ela atravessar sozinha. E a internet é a mesma coisa. É isso aí. Né? É isso Então aí. ele criou um canal, ele chegou para mim e falou, pai, você cria um canal para mim? Porque eu quero fazer um vídeo de Minecraft, de Scratch. Ele já até programou em Scratch já, né? Porque ele veio mexendo, né? Claro, Aí né? eu falei, Filho tá bom, de peixe. filho, eu vou criar, mas você não vai aparecer nos vídeos, né? E o pai tá sempre junto com você, tá bom? Não, tudo bem, tudo bem. Então, quer dizer, ele me chama, pai, quero gravar um vídeo e tal. Às vezes ele grava, pai, olha aí, vê se tá bom, vamos colocar no ar. Então, eu acho que se o pai puder acompanhar o filho, Sempre, é perfeito, né? é excelente. Não é legal deixar sozinho na internet, porque às vezes eles vão ver coisas sem querer que não é para a idade deles, não é para a faixa etária É o deles. que a gente estava falando aqui, né? Você mesmo, Roberto, estava posicionando bem. Tudo que é ensinado, mesmo sendo incentivado, estimulando, é de acordo com a idade. Exatamente. Se você recebe uma informação, seja ela de Justamente. qualquer assunto, que não está de acordo com a idade, muda, né? Sim. Dá um tilt ali na cabecinha da criança e realmente acaba desenvolvendo de uma forma diferente. Agora, voltando para a parte das Olimpíadas, qual é o perfil para vocês dos alunos que participam? Esse aluno é bom para participar de uma Olimpíada. Esse aluno, ele é bom porque ele vai ter sangue frio. Como é que vocês fazem para montar essas equipes para dar certo e ser uma equipe vencedora? Acho que tudo começa lá, Bom, né? tudo começa com o nosso Exatamente. material, Aham. né? Porque assim, como a gente tem um ensino de programação e de robótica na grade, né? Quer dizer, dali você já percebe, quando você está dando aula, você já percebe, pô, aquele aluno tem perfil. Ou tem aluno que quer, professor, eu quero participar das Olimpíadas. Então a gente sabe se ele tem condições, se não tem, e se ele quer participar, tá bom, a gente tem um curso preparatório para as Olimpíadas. Que Tanto vocês de fazem informática também. quanto de robótica. Que é separado. É Separado, separado, é um aí curso já é num preparatório curso separado. extracurricular. Então, quer dizer, o nosso material que é aplicado no dia a dia, né, na grade, permite identificar aqueles alunos que têm perfil. Então, ali a gente já vai montando, já vai prevendo as equipes. Pô, aquele menino é bom. Eu estou ensinando o conceito e ele já terminou. Sabe assim? Então, é perfeito. A gente já está estimulando eles Exatamente. desde cedo, né? E quando a gente trabalhou o material, a gente pensou nisso também, né? Que hoje boa parte do nosso material ele conta com uma sessão de desafios. Então, aquele aluno que... Qual é o desafio da aula, Exatamente. Então, Qual é o quê? Qual é o desafio? Eles chegam perguntando, qual é o desafio hoje? Exato, eles gostam. Né? Ele faz a aula, ele termina, e aí tem um desafio. E aí, terminando o desafio, tem mais desafio E ainda, fica né? desafiando E vocês, fica que tem que ficar desafiando, criando desafio o exatamente. tempo todo. E aí, esse aluno, ele é um forte candidato a posteriormente participar de uma das nossas equipes, tanto de OBI quanto de OBR. Fora que a gente mostra, né, para eles, pessoal, Exatamente. teve um campeonato esse fim de semana, dá uma olhada nas fotos. Então a gente mostra durante as aulas, justamente para estimular eles, durante as aulas mesmo. Para nossa aula, a gente mostra a foto dos campeonatos. Pô, professor, eu posso participar? Pode, claro. Então, quer dizer, a gente vai divulgando para as salas, né? Tem a parte de identificar também Sim. os alunos, né? Que a gente faz, no começo do ano, né, a gente faz um trabalho de pré-seleção. Não que essa seja a única maneira do aluno participar hoje praticamente hoje participar de uma UBI, a gente deixa aberto praticamente para todos. Né? Tanto que o exemplo disso é a quantidade de alunos que a gente tem hoje participando aqui conosco dos cursos preparatórios. Esse ano, né? Você tem quantos? Esse ano, só na modalidade passa de iniciação, que é teórica, mais de 1.100 alunos vão participar. Quinta-feira agora, Olha que maravilha. prova isso fase é um 1. negócio. da OBI. Vocês fazem primeiro uma prova teórica e depois prática, é isso? Não, é que assim, a OBI tem duas modalidades, que é a modalidade de iniciação, que são provas com questões de lógica, Eles que não tem que usam solucionar no computador, papel. né? Isso é bacana. São desafios mesmo de lógica. E tem a modalidade de programação. Aí é uma outra coisa que ele vai solucionar problemas de matemática, de lógica, usando linguagens de programação. Então, para a modalidade de iniciação, nós temos são 1.177 alunos que vão participar quinta-feira dessa modalidade. Olha, maravilha, né? Que maravilha. Muito bacana. Agora, o que eu acho interessante, Malu, que a gente estava vendo na apresentação que teve, eu não lembro o nome dos robôs humanoides, mas os alunos dançavam junto com os humanoides, né, os irmãos, os gêmeos, e quando eu fui entrevistá-los, eles falaram que
tudo foi usado, todas as matérias foram usadas. Exatamente. É uma apresentação multidisciplinar. Você olha os robôs, você olha as crianças dançando junto com os robôs como se fosse uma coreografia, mas diz que até aula de costura eles Sim, tiveram. sim. Conta um Sim, pouquinho é pra verdade. gente, como é que foi essa experiência? Porque tem o geleia, que eles tiveram que confeccionar Mas o geleia. explica um pouco, costurar. porque tem gente que não estava lá. Só fala o que é É que o primeiro. geleia foi feito de espuma, cano PVC, servomotor, né? Isso é o humanoide. Não, esse é o geleia. Esse Aí, foi tem feito por eles. aí teve o humanoide, 2 humanoides, que eles tiveram que costurar o macacão do humanoide. Aham. Aí tiveram que colocar a mão na massa mesmo. Então, o mas humanoide, usa por tudo. exemplo, conforme o movimento, às vezes ele caía. Aí eles pensaram, a gente precisa fazer uma base maior para o humanoide. Aí foram na impressora 3D, modelaram um pé, uma sola maior, para colocar no robô humanoide, né? Para evitar a queda dele, né? Enfim. Mas é bacana. E esse campeonato aí, o professor Caniloy acompanhou essa equipe na Nacional. Eles trouxeram medalha de prata, né? Essa equipe que se apresentou no sábado. E, assim, o que eles falaram é exatamente aquilo. Porque não é só conhecimentos de robótica. Eles precisam de muito mais. Eles precisam de conhecimentos de robótica, né? Porque tinha também todo um aparato tecnológico, né? Que um dos nossos alunos explicou muito bem como é que funcionou. História. História. Lembra? Não, mas exato, costura, né? corte costura. Corte Porque costura foi Costura pra demais. você. Exato, Arte. o cenário, né? O Arte. cenário, arte. Eles tiveram que fazer um projeto escrito. Um dos diferenciais TCC, daquela né? equipe foi o projeto escrito deles, que ficou excelente. E Então- também agora, o que eu notei nessa premiação, eles estão falando muito mais, verbalizando, propriedade, além, né? além de... Eles estão se apropriando e conseguindo se expressar muito bem, né, professor? Tanto que eles mudaram. Algum tempo atrás, esse campeonato que eles participaram, ele era conhecido como campeonato de dança. Agora ele mudou o nome, que é esse chama On Stage, né? Ele ficou mais abrangente, né? Então o aluno ele precisa de muitos conhecimentos. Além de conhecer robótica, ele precisa conhecer muita coisa. É como vocês puderam ver, né? E o que passava, assim, a impressão é que um aluno que constrói robô, ele fica quietinho, né? Cuidando ali das peças, vai escolher a programação, enfim. E não interage muito, né? Isso daí esse vocês é o têm essa contrário. preocupação? A gente trabalha isso, Sim, né? trabalha E bastante. um dos objetivos hoje da robótica é isso, é trabalhar também essa questão. Os alunos falaram isso, né? Essa coisa de respeitar o limite dos outros. Um dos nossos alunos Colaboração. colocou Trabalhar em colaboração, equipe. trabalhar em equipe. Porque uma equipe grande, lá eles eram em 6 ou 7 alunos, né? Se eu não me engano. 7 alunos. 7 alunos. 6 alunos. Você imagina, são 6 alunos, são 6 adolescentes, né? 6 cabeças pensantes. Cada um Eles com a são- sua função. Cada um com a sua função, mas eles precisam conversar muito entre eles precisam se entender, né? Isso é muito trabalhado no dia a dia. Você falou cada um com uma função. Então significa que numa equipe de 6, cada um tem uma função, Sim, né? sim. Quais são as funções? Um programa? Tem como o é que são? programa, tem aquele que né? monta, tem aquele que Não vai faz atrás a das mesma coisa. informações. Então, não necessariamente Quem programa, só monta. programa. Eles podem fazer podem revezar mais também. de uma coisa, mas geralmente é atribuído a uma responsabilidade. Agora, Então- quem monta e programa, então, é o supra-sumo. Mas aí é que tá, né? Num campeonato como esse, a equipe que vence nem sempre é aquela que tenha o melhor aparato tecnológico apenas. É igual Né? a Porque FLL, isso né? não é determinante, né? Você levar muitos recursos tecnológicos e você não entrosar tudo isso. Então veja que quando eles se apresentaram lá no sábado, eles contaram uma história, né? E isso estava no projeto escrito deles. Eles contaram detalhes, né? Eles falaram não sei se vocês lembram, eles começaram contando que aquele cenário ele foi inspirado em um quarto de uma época tal. Então tudo isso faz parte do projeto e quando eles são avaliados, isso também é levado em conta, né? A gente está falando só para você que está acompanhando a gente, senão fica aqui, né? Fica uma conversa entre nós, verdade, né? Que realmente teve essa apresentação. Como é que é o nome do robô dos humanoides? Vocês lembram da equipe que foi para Recife? A equipe a Molibdênio. Molibdênio. Então, é uma nossa. equipe que foi uma equipe vencedora, que fez uma apresentação como se fosse até um teatro, Sim, né? exatamente, a gente pode dizer. Então, foi muito bacana ver essa evolução dos alunos. E em relação a esses alunos que
podem ser programador, ou pode também fazer várias funções numa equipe, estrategista. Me lembrou, sabe o quê? Na época do Ayrton Senna e também de alguns pilotos que... Tem piloto que senta e dirige, né? Pilota, né? Vai lá e ganha a corrida. Agora tem piloto que sabe arrumar o carro. Tem piloto que é mecânico, verdade, né? que é engenheiro. Que sabe, ele chega pro tem que mexer nisso, vai pro engenheiro, tem que mexer nisso, porque ele sabe arrumar o carro. O Senna sabia arrumar o carro. É o que a gente espera hoje, né? Quando a gente começa a trabalhar uma equipe, a gente espera que a equipe chegue nesse nível de suficiência. Né? Porque a gente faz muito isso, e o nosso aluno hoje que compete, ele sabe. Quem faz tudo é o aluno. Então é ele que monta, é ele que coloca os motores, é ele que programa. Ele tem que provar lá na frente que ele conhece, que ele sabe. Eles foram além testados, de saber, né? Ele tem que provar. Nos campeonatos, em uma das fases, uma das nossas equipes, ela foi chamada para dar explicações sobre o código, né? Ah, foi inclusive na OBR, Na né? OBR, Do ano passado, exatamente. O Canilói, Porque eles não acreditavam. Mas peraí, nós queremos ver os códigos dos 2 robôs. Opa, pois não. Chamou lá, a hora que abriu, quase que o juiz saiu correndo, a hora que ele viu o monstro do código que tinha no robô. Foi muito interessante. Legal, né? que agora, o Canilói, o que a gente está vendo hoje é um tempo de novos paradigmas, né? Porque você disse, o computador tem alma. Uhum. Eles são verdadeiros, se me permite aí a expressão, mas eles são verdadeiros deuses construindo. Sim, sim. Né? Construindo, moldando. Dão né? vida, né? Eles dão vida. E não só alma, agora estão moldando o corpo também. Com a impressora 3D. Dão corpo, dão alma. Eu acho que eles estão brincando de Deus, né? E no sentido humano, né? Como é que vocês tratam essa questão? Porque uma hora essa dúvida vem para eles, não? Bom, o que eu acho assim, está acontecendo isso com eles agora, né? O que eu vejo, a parte boa disso é que quando eles chegam no 3º ano do médio, por exemplo, quando perguntam para eles, poxa, e aí, o que você vai prestar, o que você vai fazer? Quando você fala em, eu vou prestar ciência da computação, né? Tem aluno que não tem ideia do que é, né? Ciência da computação. Porque nunca teve. Porque não, diferente de um curso de história, né? Um curso agora, de quando história... você fala, poxa, eu vou fazer história, ele sabe, porque ele teve. Eu vou fazer geografia, sabe porque ele teve, vou fazer engenharia, ele teve aula de exatas e tal. Para os próprios pais, sim, né? Mas quando você fala a ciência da computação, aí fica aquela interrogação, né? Porque às vezes não tem um estímulo desde cedo, mas nós fazemos isso aqui. Então o nosso aluno, quando ele chega no 3º ano, ele tem noção disso tudo, né? Isso que eu acho legal. Que bom. E você, Roberto? Então é isso, né? E a gente sempre comentou, assim, é um diferencial nosso hoje, é que a criança, você já apresenta esse mundo para a criança, esse mundo da computação, esse mundo da robótica, a partir das séries iniciais. E aí o que acontece? Quando ele chega, ali na época de decidir 2º e 3º ano do ensino médio, né? Quando ele sabe o que ele quer. É diferente daquele aluno aventureiro, né? Que ele fala assim, eu vou fazer ciência da computação. A gente estava conversando sobre isso, né? Eu vou fazer ciência da computação e não necessariamente eu vou fazer porque eu gosto de computador. Não basta apenas gostar de computador. Quer dizer, a convivência dele vem muito antes, né? Muito antes, né? E o que é bacana hoje, que é um diferencial nosso. Todas as escolas, elas trabalham dentro de um parâmetro curricular. Né? Então você tem aula de história, você tem aula de geografia, você tem aula de matemática, de física, mas não são todas as escolas que oferecem programação na grade. Sim. Não são todas as escolas que oferecem robótica na grade. E como é que essa criança que nunca teve contato com a ciência da computação, vai querer lá na frente, área, né? no último ano do ensino médio, como é que ele vai? O que vai levar essa criança a despertar o interesse em fazer computação? E aí é o que o professor estava explicando no outro bloco. Aí como é que vamos produzir esses seres pensantes? Exatamente. Agora, hoje em dia, com a tecnologia cada vez mais sendo desenvolvida, cada dia a gente descobre uma coisa diferente. Vocês que acompanharam o primeiro bloco, a gente estava falando sobre isso, está aí a astronomia. Enfim, quem está fora desse setor e desse estudo, está fora do mundo também? As chances de você ficar fora são muito grandes, né? Porque eu estava lendo uma matéria outro dia, que inclusive um outro professor me passou uma matéria,
muito interessante falando sobre as profissões do futuro, sobre toda essa questão, né? E aí a gente sabe que isso é uma consequência, que isso é inevitável. Você não pode simplesmente frear. Você não pode hoje fechar os olhos para o que está acontecendo. Sim. Tem aí a própria internet um exemplo disso, né? A gente tem que, como o professor Caniloy colocou no início da nossa conversa, você tem que cuidar, você tem que conduzir, você tem que orientar, no sentido dessa criança trilhar pelo caminho certo. Mas proibir, a gente sabe que não é solução, que não resolve. Eu não posso fechar os olhos para o que está acontecendo. Em nenhuma das áreas, né? Melhor que aprenda direito, exatamente. Né? E nem tampouco na robótica, na programação, na informática, na internet. Eu não posso fechar os olhos para isso. A escola não pode ficar alheia a tudo isso, né, que está acontecendo. Sabe o que eu vejo, por exemplo, as outras disciplinas hoje usando as ferramentas digitais, isso né? É muito comum. Né? Por exemplo? Então, por exemplo, vamos pegar aí de 2001 até 2006, quantos trabalhos interdisciplinares não foram produzidos envolvendo a disciplina de informática junto com as outras, né? Isso foi legal, porque desmistificou a informática para as outras disciplinas. Foi um momento. Sim, começou os PowerPoint, PowerPoint, Word e tal. E, assim, foi bom que, assim, chegou um momento que eles perceberam o potencial da ferramenta e começaram a pedir trabalho em formato digital. Então, foi de outras disciplinas, né? Foi um movimento natural, né? E nós, então, voltamos a olhar ainda mais para o ensino de código, e aí foram surgindo novas linguagens de programação, ideal para as crianças, né? E aí nós fomos abraçando tudo. Então, de 2007 para cá, a gente tem um histórico legal, né? Até do Scratch, que nós viramos beta tester, assim que lançaram. Traduz, vamos apertar a tecla SAP. O beta tester é aquele que... Quando eles lançaram a linguagem Scratch, eu entrei em contato com eles, parabenizando, olha que legal, sensacional, tal. E eles perguntaram, olha, você quer ser o nosso beta tester? Sim. Então o que acontece? Eles mandam para mim primeiro, eu testo, dou sugestões, identifico algumas falhas e dou um feedback para eles. Orgulho! Então tem coisa que tem na linguagem Scratch hoje que tem dedo nosso lá. Diga-se de passagem, um dos melhores comandos hoje, um dos comandos mais usados hoje da linguagem Scratch foi o professor Caniloy que deu a sugestão. Aê, Caniloy! Agora, gente, deixa eu só, antes de terminar, uma última pergunta. Você sabe que me assusta um pouco, né, tudo isso. Me assusta porque cada vez mais os robôs, eles parecem realmente que pensam, eles parecem... A gente assiste filme teve que o robô ficou apaixonado, entendeu? E você... porque o robô, ele é tão inteligente, quer dizer, no caso, colocado tudo, que, por exemplo, vai estudar a Malu. A Malu, né, ela quer arrumar um namorado novo. Então, o robô vai saber tudo o que ela precisa e vai falar o que ela quer ouvir. Nós não estamos chegando nisso? Está chegando, já tem, né? Esse é o campo hoje da robótica. Artificial. A inteligência artificial, que exatamente. medo. Não, daqui a pouco o robô já tem inteligência emocional também. Mas, você vê que as coisas, elas vão acontecendo. O ruim é quando quando a coisa é muito impactante. Né? Quando cai de uma única vez e você está ali, você se vê diante de uma situação que você não sabe lidar. Mas, normalmente, essas coisas, elas têm um período de transição. Então, a própria inteligência hoje artificial, ela, aos poucos, ela já faz parte do nosso dia a dia. Porque você já tem uma série de softwares hoje que você utiliza que já usa o conceito de inteligência artificial. Pega os navegadores, os buscadores, né? Todo mundo, Sim. inclusive. O Google hoje. Quem está nos ouvindo pode... Daqui a pouco ele vai informar, tá na hora de você ir embora, tem trânsito. Mas acontece conosco isso, né? Chuva, olha, cuidado hoje, Silvia, vai ter chuva. Você você liga o celular de manhã, ele fala para onde você vai. Exatamente. Mas às vezes incomoda, sabia, essa invasão. Também tem a contrapartida, né? É onde entra a dosagem, né? Aquilo que a gente falou. Porque se você não tiver controle sobre isso, chega uma hora que você está totalmente e aí de você de fazer uma pesquisa. Você faz uma pesquisa, no dia seguinte vem... É verdade. Você está ali escrevendo um texto, vem alguém que oferece aquela pesquisa que você fez. Quer dizer, muito... Isso é por conta dos cookies, né? É a propaganda direcional, né? Sabe que eu falo isso para os alunos, né? Eu falo, olha, você acha que o resultado que aparece na sua busca do Google veio por acaso? Não. Né? Porque os cookies, eles ficam vigiando tudo que você faz, todo o seu comportamento na web fica gravado ali no seu navegador. Então, quando você faz uma busca, você nunca vai achar alguma coisa por acidente, nunca. A não ser que você
bloqueia os cookies. Mas aí se você bloquear, você não usa os pode serviços usar do Google, por exemplo. Não, olha, Ah, maravilhoso. bom, aí vai. Isso Silvia, é história mas para uma outra... Não, isso é outra história. E verdade. eu Gente, queria... obrigada. Eu queria muito continuar, Passa né, tão Silvia? rápido, Daria, que pena. No instantinho. Quero agradecer, então, ao Esmeraldo Canilói Júnior, que é coordenador de Informática e Robótica do Ensino Fundamental e do Curso Médio do Colégio Objetivo, João Roberto da Silva, professor de Informática e Robótica do 6º ao 2º ano do Ensino Médio. Muito obrigada, meninos, e voltem Obrigado, sempre. tudo de bom aí pra vocês. Obrigada, aí, foi pra ouvintes. ótima a nossa conversa. Conversa foi muito Legal.